Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. E aproveitem para de repente a gente até fazer uma revisão de algum ponto que a gente tratou ao longo desses meses, esses 3 meses, para que a gente de repente retome, né, algum ponto que, sei lá, que a gente foi falando, né? E às vezes deixou algumas pontas soltas lá para trás. Então aproveitem, como é o último dia, tá? Eu tenho um conteúdo para passar para vocês aqui, mas nada impede que a gente volte em algo que você queira que a gente, né, exemplifique mais, explique um pouco mais, enfim, fique à vontade, tá? Então nós falamos na semana passada sobre o ponto de que a família, né, ela deve estar se relacionando com aqueles que não são a família nuclear em si, né? Amigos, parentes, e aí nós falamos, né? Todo aquele que não é o pai, a mãe e os filhos são parentes, né? Então sogro, sogra, mãe e pai já não são mais a minha família nesse sentido nuclear, são família estendida, que lógico que não é que a gente vai cortar relações ou coisa do tipo, não é isso, mas eles não devem ser mais prioridades em nossa vida. Não devem ser mais prioridades em nossa vida. Temos que cortar o cordão umbilical dos nossos pais, tá? Desde que, como eu disse, né, a gente tenha de repente essa situação extrema, onde os pais querem interferir na vida dos filhos. Aí a gente deve, infelizmente, às vezes tomar algumas atitudes assim bem radicais mesmo, mas são os extremos, né? São os extremos. Só que isso tem que ficar na nossa mente, amados. A gente não tem mais a prioridade dos nossos pais, tá? São os nossos cônjuges e filhos, tá? Nunca deve ser invertida essa ordem, jamais, porque senão, de fato, vão ser relações que vão ser desajustadas, não tem como. E aí hoje eu quero falar com vocês sobre estabelecer a dependência e alvos adequados, estabelecer a dependência e alvos adequados. Quero pegar um texto, já começando aqui, lendo um texto bíblico, né, em 1 Timóteo, capítulo número 6, versos 17 e 18, a gente vai falar um pouco sobre dinheiro. Eu acho que a gente não tocou muito nesse assunto, né? Não falamos não, né? Vamos embora falar sobre dinheiro. Para uns é um problema porque tem pouco, para outros é um problema porque tem muito. Os que tem pouco queriam ter o problema de ter muito. Mano. E o dinheiro, sinceramente, nós somos casados, dá problema ou não dá, mano? A falta dele. A falta dá problema, né? Mas às vezes também, você tendo muito dinheiro, entra num consumismo e acha que... Porque quem tem muito dinheiro, e até relativo esse negócio de muito dinheiro, o que é muito dinheiro? Depende, né? Depende de quem a gente está falando, porque tem uns caras aí que ele nunca acha que tem muito, né? Aí você compara com outro e fala, nossa, se eu tivesse 10% do dele, eu estava com a minha vida resolvida. Então é relativo isso. A questão é, quem pauta a vida por achar que o sucesso na vida e a vida consiste, e Jesus falou isso quando perguntaram, aliás, nem perguntaram para Jesus a questão de dinheiro em si, né? Perguntaram para Jesus se Jesus podia dar uma ajuda lá na situação para dividir uma herança. Jesus, eu nem vim para essas coisas aí, isso aí não é comigo não, vocês se virem aí. Mas Jesus não perdeu a oportunidade da ocasião e foi ensinar algo, e a gente vai ver daqui a pouco. 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 e 18. 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 e 18. E é bem interessante aqui, porque o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, está direcionando isso a um pastor, um jovem pastor chamado Timóteo, né? Então aqui é uma orientação bem pastoral mesmo, para que seja repassado isso, né, a todos. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus,
que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Eu acho bem interessante isso aqui, eu vou retomar depois essa ideia, só para a gente ter um texto para introdução, tá? Amados, nós temos que ter algo na nossa vida. Vocês lembram que uma semana dessas a gente falou sobre a família não acontece assim do nada, não surge, não vai no automático, não é uma coisa natural, que é preciso a gente ter planejamento, a gente precisa ter intencionalidade, objetivos, o negócio precisa ser assim direcionado. Vocês lembram mais ou menos que a gente pontuou isso? Então o que acontece? A gente precisa ter algo na vida. Se o nosso alvo é nada, a gente vai alcançar facilmente. O alvo é nada? Então a gente chega lá, né? Então assim, para a gente ter uma família bíblica de fato, a gente precisa estabelecer alguns objetivos, né? Que eles devem ser levados em conta em todas as decisões em conjunto. Ou seja, eu tenho um alvo, eu quero chegar nesse alvo aqui. Isso eu estou falando de projeto de vida. Então tudo aquilo que não contribui, que não direciona, que não leva a esse alvo, a gente vai desconsiderar, a gente não vai trazer isso para a nossa vida. Então todas as decisões, se nós temos esse objetivo definido, se isso foi traçado desde que começaram a caminhada da conjugalidade. Porque infelizmente, quando a gente está ali noivo e tal, a gente não conversa sobre um bocado de coisa que vai ser a nossa vida para frente. Só se quer saber de namorar e casar lá, né? A luta é essa, né? A conversa é essa, né? Como que a gente vai fazer para a festa, para casa, onde a gente vai morar, aquelas coisas mais imediatas. Mas não se conversa, não se tem essa maturidade, não tem quem oriente a que isso seja feito. Daí olha como é importante, né? Pais maduros, líderes cristãos, pastores, enfim, líderes de casais, né? De família, pegar esses jovenzinhos aí, ou esses que estão pretendendo casar, e dar a gente chama de aconselhamento pré-nupcial. Onde você pega ali um período, sei lá, 3 meses, 6 meses antes do casamento já marcado e vai dando essas orientações e tal. E é bem interessante isso, essa proposta dentro da igreja, porque às vezes é identificado, amados, que aquele casal não vai. Não tem jeito. Às vezes a gente olha assim, um casalzinho, 2, e a gente olha assim, é muito incompatível. Não vai dar certo, não tem como. A não ser que sejam trabalhadas algumas características de um e de outro, para que com muito empenho eles consigam ter aí uma vida, né, razoável de construção familiar. Então assim, às vezes fala assim, nossa, minha mãe jogou praga, falou que não ia dar certo e não dei mesmo, né? Assim, aí outras falam assim, nossa, eu tenho um dedo podre, casei já 5 vezes e nenhum marido presta. Mais ou menos a mulher samaritana, eu tive 5 e não deu certo. Aí eu fico ouvindo essas coisas e falo assim, meu Deus do céu, a mãe jogou praga? Não, os pais não querem o pior para os seus filhos. Agora para nós, irmãos, que já temos uma certa estrada na vida, chegando a criar um filho a ponto dele já estar lá à beira do casamento, a gente consegue identificar coisas que para nós é óbvia, comportamentos que denunciam que aquilo, se não for trabalhado, ou aquela pessoa com aquele caráter, aquela característica, não tem como sustentar um casamento. Por exemplo, a mãe fala assim, ó, esse menino é vagabundo, você vai sustentar ele o resto da vida, ele não vai te sustentar. Isso é praga de mãe? Não, mano, é evidente lá, é preguiçoso, não para em um emprego, né? Não tem garra, não tem ímpeto. Isso a gente consegue ver, mano. Então assim... situações nesse caso, justifica a mãe falar isso, né? Oi? Nós como pais evangélicos, né, no caso, nos praguejar nesse sentido, né? Não, isso não é praga. Isso já é uma coisa. Então, exato, isso não é praga, é só uma constatação, é um conselho dos pais alertando o filho, ou a filha, no caso aqui do exemplo. Não é praga, isso é só uma constatação. Então esse negócio de praga de mãe aí, né, muitas vezes é apenas, não estou generalizando, às vezes de fato a mãe lá, como a gente falou, inclusive, né, na aula passada, na semana passada,
que tem lá, não vai com a cara do genro, da nora e tal, tem esses negócios, a gente sabe que tem. E aí vai fazer de tudo lá para não casar, né? Então, assim, eu tô falando de, não esses desajustados, esses pais desajustados, mal resolvidos, frustrados, narcisistas e sei lá o que mais. Eu tô falando nesse caso, tô falando até de pais equilibrados. Olham lá e falam, não tem como, né? Ou essa menina aqui, ó, menina não lava uma louça, não quer fazer nada da vida, não quer nada com nada, isso aqui não vai cuidar de você, não vai te ajudar na vida. Então, isso a gente vê, a gente consegue enxergar. Isso não é praga, é uma constatação, é um alerta, é o nosso papel, né? Advertir os nossos filhos. Nós temos mais experiência na vida, nós conseguimos ver coisas que os jovens, quem está começando a vida, não consegue, ainda mais apaixonadinho, ainda mais né, quer casar, amados. Ninguém casa amando, não existe amor no início do casamento, não existe amor, estou repetindo aqui, não existe amor no começo do casamento. Amor é algo a ser construído ao longo da vida. Existe a paixão, existe a química envolvida, existe qualquer outra coisa menos o amor. Amor, ele é uma construção ao longo do tempo, e é preciso que, de fato, esse amor resista a uma série de crises, dificuldades, etc e tal. Aí se mostra o amor, porque fora disso é paixão. Então nós casamos apaixonados, aí depois que a gente vai de fato construir um amor, no exercício do perdão, na renúncia de uma série de situações, né, ao longo do tempo. Aí ao longo do tempo, talvez lá na frente a gente fala, de fato agora nós nos amamos, porque passamos tanta situação que se não fosse o amor a gente não chegaria aqui. E aí a gente que deveríamos ter essa maturidade, esse olhar, aí, né, a gente deve orientar os nossos filhos a respeito disso. E aí nós, voltando, né, que eu dei uma desviadinha um pouco aqui, e aí voltando, nós deveríamos então, como pais e também como líderes ou como, enfim, pastores, fazer isso, dar essa orientação, amado. Vocês têm que conversar, quantos filhos vocês vão querer ter? Porque depois de casa, aí eu falo, eu não quero ter filho. Como não? Eu quero encher a terra. Aí não vai dar briga? Vai dar briga. Vai se instalar uma crise nesse casal. Ah, pra mim tá tranquilo, eu moro de aluguel o resto da vida. Eu falo, não, eu quero conquistar uma casa própria. Vai dar divergência. Fala, não, enfim, não se conversa. Sabe, não se conhece o desejo, a vontade, o sonho, o objetivo um da vida do outro, para ver se de fato a gente consegue convergir isso, né? Consegue estar amenizando as diferenças e chegar no consenso. Isso é planejamento de vida. Nós não somos orientados a fazer isso, como eu disse, nem pelos nossos pais, muitas vezes, nem pelos nossos líderes de igreja. Isso é um erro, porque aqui a gente já conseguiria resolver um monte de problema. Resolver não, evitar um monte de problema. Lembra que eu falei que a gente sempre está lá remediando as coisas, sempre reagindo a alguma situação? A gente tem que ser preventivo e não reativo. Meu Deus do céu, não dá conta de ficar enxugando o gelo que a gente está enxugando, mano. E a gente olha assim e fala, meu Deus, se isso aqui fosse lá atrás conversado, não chegaria nessa situação. Então a gente parece sempre estar correndo atrás do prejuízo. O leite sempre está derramado e a gente vai tentar, ele derramou. Aí o que faz? Ameniza as consequências do negócio, ameniza, porque as consequências já estão lá. Então a gente precisa pensar nisso, sabe? Uma vida que seja projetada, pensada. É claro que ninguém controla o futuro, fato, mas minimamente diante de Deus a gente precisa, sabe, projetar uma vida e falar assim, não, é aqui, ó, a gente vai construir isso aqui é a nossa convicção de fé, de valores, é isso que a gente pensa em família, é isso aqui que a gente quer para a vida, então vamos trabalhar para construir isso aqui. Criar filhos, qual é a prioridade? Filhos, a gente não vai sair desse caminho aqui. Ah, surgiu uma oportunidade que os dois vão trabalhar e tal, mas e os filhos? Não, essa oportunidade, mas calma aí, qual foi a conversa no começo? Não foi essa de dar prioridade para os filhos? Então por que a gente vai negociar, sair aqui da rota? Vocês estão percebendo quando que se tem um projeto, mas se trabalha em cima dele? E aí, você só ficar se policiando para, né, as oportunidades que a gente acha que é boa, e às vezes até mas não foi o combinado, vão tentando nos tirar desse trilho que nós estabelecemos. Isso é muito importante.
E igreja mesmo, né? A gente tanto fala sobre isso em reuniões de ministério, os ministérios. Aí a gente pergunta, daqui a 5 anos vocês querem estar onde? Não tem noção. A gente pergunta para os líderes lá, né? Daqui 3 anos, esse ministério vocês querem fazer com que tenha o que como estrutura? Não se sabe. No máximo é para aquele ano lá. Tem uma programação. Aí não deu certo algumas coisas, aí no outro ano vira e faz um bocado de coisa, não tem nada a ver para dar continuidade para aquilo que começaram no ano passado. E cada ano vai tentando, atirando para todo lado para ver o que dá, se dá certo, o que dá certo. A vida não pode ser conduzida dessa forma, não tem como mais. Nossa vida é muito curta, é única. Como que a gente vai desperdiçar 1 ano, 2 anos, 10 anos da nossa vida? Não tem como, a gente precisa saber o que a gente quer da nossa vida, né? Planejamento. E se tem uma coisa que a gente vai falar aqui, que eu penso que é algo importantíssimo, é essa questão mesmo de dinheiro, né? Que é o texto que vai falando aqui. Porque esse mundo aqui, o que ele fala para nós? A gente vai ser feliz como família, como casal e como indivíduo se a gente tiver dinheiro, se tiver os bens. Nós vamos ser felizes quando tiver a casa própria. A gente vai ser feliz quando tiver o carro melhor, ou quando tiver um carro, nem carro tem. A gente vai ser feliz quando tiver uma poupança, um convênio, para conseguir pagar um convênio médico ou coisa. Parece que a vida se resumiu a isso, amados, em bens materiais. Tem erro em ter dinheiro? Tem algum pecado, amados, em ter coisas boas? Claro que não. Desde o que não seja em detrimento da família. Eu acompanho alguns casais que o marido está lá lutando para trabalhar e conquistar o melhor para a família. A intenção é das melhores possíveis. Quer dar conforto para a família, quer dar segurança para a família, quer dar uma casa boa, comida boa, roupa boa, enfim, quer dar tudo isso, né? Aí fala para mim assim, não, daqui a 5 anos eu quero estar aqui, falando, do jeito que você está aí e do jeito que você vem conduzindo a sua vida, você não vai chegar nesses 5 anos que você está projetando para frente, você não vai ter família, não vai ter futuro. Então do que adianta, mano, né? Gastar a vida muitas vezes num empenho que não vai ter futuro, porque está destruindo a família, os relacionamentos não são prioridade. Um relacionamento resiste à falta de recursos. Um bom relacionamento resiste por um tempo que for necessário. É claro que um tempo prolongado é muito difícil, né? Uma aluna minha falou esses dias não, foi ano passado, vai se formar agora em dezembro, né, irmã Maria, lá no nosso curso lá. Não foi irmã Maria não, tá? É outra irmã. E ela falou assim, a fome é mais forte do que o amor. Se tiver um pão lá para repartir, eu como o pão e tem amor disso aí não. Mas brincadeiras à parte, amados. Um bom relacionamento estruturado, ele resiste às dificuldades financeiras. Só que essa ganância, essa ilusão, não vou colocar ganância, essa ilusão de que a vida ela vai ficar boa e o que é necessário, assim, a alma da nossa família são os bens materiais, isso vai fazer, amados, que não haja futuro. A pessoa pode até conquistar. E eu já vi vários casais, não foram poucos, vários, eles conseguiram um patrimônio. Sabe para que serviu esse patrimônio? Para ser uma briga doida lá no final para dividir. De uma forma litigiosa nos tribunais. Sabe para que serviu esse patrimônio? Para dividir irmãos na morte dos pais. Sabe para que serviu esse patrimônio? Somente para mostrar o quanto a raiva de um era contra o outro, tentando prejudicar. Então a gente precisa pensar nessa questão. Será de fato, amados, que vale a pena esse estilo de vida para conquistar coisas em detrimento, isso que eu estou colocando aqui, em detrimento do convívio com os nossos filhos? Porque assim, há 4 equívocos, há 4 mitos. Eu postei isso aí no status esses dias. Vocês viram? Chegaram a ver? Alguém está me acompanhando aí no status? Não? Ninguém? Poxa, fiquei depressivo agora. Então, 4 mitos sobre a família. Primeiro mito, a família perfeita. Isso é um mito, não existe. Segundo mito, existe um manual, se a gente fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Outro mito, não tem como, mano. O manual funciona com
Aliás, funciona assim, essas regras, né? Você faz isso, vai dar esse resultado, exatamente. Isso funciona com cachorro. Você adestra cachorro, condiciona cachorro, né? Condiciona animal. O ser humano, a história é outra. Então você tem um manual que, não, se família blindada, esses livros assim que tem, sabe, por aí, isso é uma bobagem, isso é uma ilusão, um engano, uma mentira. Então você tem o mito da família perfeita, do manual que vai dar tudo certo, do pai trabalhador e provedor, o homem, né? Esse homem que sai para trabalhar e é a autoridade da casa. Por que eu estou falando que isso aqui é um mito se eu falei há semanas atrás que isso é até papel do homem? Porque aqui entra no mito no sentido que o homem ele tem esse papel. Só que quando o homem foca nisso, ele passa o tempo que for necessário fora de casa. Ele é essa autoridade que muitas vezes se torna uma pessoa agressiva, mandona, despótica, machista. E aí desconsidera que também ele precisa usar isso para que seja aquele pai presente, marido carinhoso, né? Então você precisa ter o equilíbrio disso. Então é um mito muitas vezes que o homem tem que ser só isso, ou que isso é o principal. Não é o principal, é o equilíbrio do conjunto de uma série de coisas que tem a mesma importância, que são os tijolinhos que vai construindo um todo. Foi o que eu tentei compartilhar com vocês ao longo desses meses aí. E aí por último tem a mãe passiva, né? Aquela mulher que é submissa, aquela mulher que é a boa dona de casa, que cria os filhos. Isso é um mito se a gente considerar que a mulher é um indivíduo, que ela deve investir nela, seu desenvolvimento intelectual, profissional também. Senão ela é anulada nesse processo. E essas coisas não são bíblicas. Então a gente muitas vezes vai abordando isso sem um equilíbrio. Aí vai se tornando esses mitos, ou seja, não é o que a Bíblia diz, é mito. Não é aquilo de fato que Deus propõe. É aquilo que a gente vai imaginando na cultura que a gente vai absorvendo, nas coisas que a gente vai recebendo de fato, via pregação e até usando Bíblia. Então a gente tem que ter muito cuidado, amados. Nós somos os responsáveis pelo sucesso do nosso relacionamento conjugal e familiar. Nós que temos que decidir tudo isso. Ninguém pode decidir por nós, nem cultura, nem terceiros, nem igreja. E olha que eu estou falando como pastor, estou falando isso como pastor. Se um pastor propor algo para você, você identifica que aquilo não vai contribuir para a sua família, vai prejudicar, assim, mas desobedeça com a santa rebelião essa ordem, né? Porque nós somos os responsáveis, amados, pela nossa família. Parece estranho a gente, né? Ouve um negócio assim, mas é isso, amados. Porque muitas vezes a gente é conduzido por terceiros, né? Pela vontade dos outros, por um status social, por aquilo que estamos se vivendo. Amados, a gente precisa ter as rédeas da nossa vida. A gente precisa ter autonomia existencial. Eu não posso, sabe, ser regido por um coletivo inconsciente. Eu não sou fruto de uma condição de manada. Preciso ser autônomo. Deus precisa guiar a minha vida com autonomia, né? Tudo bem, meus amados? Eu pensei que ia ser até mais leve aqui, mas parece que, não sei, aconteceu alguma coisa no meio do caminho que nem eu estou entendendo. Mas vamos lá. Vocês têm alguma coisa a pontuar? Falar? Eu sei que tem nessa água, né? Vamos lá. Estabelecendo uma perspectiva correta com relação ao dinheiro, né? Nós falamos já essas questões de ser muito... investir muito nessas questões de... Aliás, assim, existe um equilíbrio nisso, né? Como eu estou falando de equilíbrio, existe a questão do... Porque, assim, a Bíblia, ela é perfeita em tudo que ela ensina, e tudo que ela ensina é perfeito. Nisso, por exemplo, e as pessoas pensam que o dinheiro é uma coisa assim... O dinheiro é um negócio tão sensível para nós, né? Dentro de igreja, muitas vezes. Então, você tem os extremos, né? O nervo mais sensível do corpo é esse nervo mesmo, né? Que liga o coração ao bolso, né? A gente é um momento tão constrangedor no culto que na hora da oferta tem que cantar uma musiquinha para nós distrair de uma alegrada. Dificilmente você tem aquele silêncio e vão lá contribuir, né? Tem que ter alguma coisa que é para dar uma amenizada na tensão. Tão constrangedor que é. Só que a Bíblia lida com o dinheiro de uma forma tão tranquila, mano. E é um assunto tão espiritual que a gente se considera tão espiritual que Jesus disse que muitas vezes a pessoa se relaciona com o dinheiro como se fosse uma entidade, chamou até de um Deus chamado de Mamon. Olha que coisa interessante.
Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11. Ah, vocês não vão constar? Não, pensei que ia. Por isso que eu dei aqui o intervalo. Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11. Eu não vou ler tudo não, tá? Só para dar as referências para vocês, quiserem conferir aí. Eu separei um bocado de texto aqui. Já aproveitando, todo esse conteúdo aqui, amados, todos os encontros, eu vou passar para vocês lá no WhatsApp, um e-book lá, tá? Vai ser praticamente uma apostila digital, tá? E aí vocês vão ter todos os esboços que eu trouxe aqui semana a semana, tá? Escrevi tudo e aí vocês ficam de repente ali para reler, né? Reconversar, enfim, até mesmo para usar de repente e replicar isso aqui, porque eu penso que se eu tiver muito sucesso aqui nessa investida aqui com vocês, eu acho que alguns casais aqui vão replicar isso para repassar isso para outros casais, né? Então, aí, de repente eu vou chegar no lugar, vou estar sentado e ouvindo algum de vocês, assim, dando palestra, e eu e minha esposa lá, né? E aí vai ser minha vez, né? De ficar tomando cutucada na costela assim da esposa, tá vendo? Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11. O texto vai falar a respeito do preguiçoso, aquela pessoa, sabe, que não considera a questão de trabalhar para ter o sustento, né? Ser prudente, entender que é necessário você muitas vezes ser prudente no presente para não sofrer no futuro. Fala, aqui combate o consumismo, que é uma coisa também que a gente sofre bastante, né? Tal do consumismo, esse negócio, nossos filhos então, amados, meu Deus do céu, vem sendo ainda mais bombardeado. Nós já fomos contaminados com esse negócio do consumismo, porque o capitalismo de fato está aí um bocado de décadas, né? Mas no Brasil chegou talvez há 30 anos para cá, porque, amados, até a década de 90, né, alguns casais aqui vão saber de fato o que é isso. Nós não tínhamos assim poder de compra nenhum, absolutamente nenhum. A nossa infância, meu Deus do céu, nossa chinela havaiana soltava fogo, porque quando quebrava a gente colocava um prego assim embaixo, né? Aí saindo faísca assim. A gente não tinha dinheiro, mano. Não tinha poder de compra, né? Aí veio o tal do real, estou falando isso em 1994. Quem lembra disso aí? Estou falando desse período, né? Marília, Jefferson ali estão confirmando. Lembra? Eu trabalhava em mercado, mano, em 1992. Não parece, né? Mas eu tô tiozinho pra caramba, né? Ou parece, né? Eu me lembro que assim, de manhã, as pessoas recebiam o salário de manhã. Eles iam na hora do almoço comprar, porque no final da tarde já eram outros valores. Isso era diariamente. Os remarcadores eram manual assim, ó, era etiqueta, e você via assim uma camada assim, ó, porque era uma por cima do outro, não dava para tirar, eles iam remarcando. Não é isso? Então olha só, não tinha poder de compra nenhum. Graças a Deus, o Plano Real, em 1994, começou a mudar, né, essa realidade nossa. E aí o consumismo veio com força mesmo, né? Aí veio toda a questão tecnológica, aí surgiu o celular, que eu nem lembro exatamente o ano, mas deve ser por aí, 96, mais ou menos, né? 95, 96, aqueles tijolão Nokia, lembra? Aquilo era uma arma, né? O ladrão vinha roubar, dava na cabeça dele. Então, um negócio... E quem tinha aquilo lá, amados? Não tinha. E tinha uns que tinha, mas não tinha dinheiro para colocar o tal do... Não ligava, era só para status mesmo, né? Na cinturona aqui, parecia uma arma mesmo, na cintura assim, ó. Camisa por assim. Andava pendendo, o negócio era peso lascado, né? Dava problema na coluna aquilo lá, né? Então... Mas o que eu quero dizer, amados? Então esse consumismo, isso ainda vem com os nossos filhos mais pesado ainda. O menino tem que ter... A gente vê os meninos aí de iPhone, meu Deus do céu, 5 conto, 6 mil reais no iPhone. Aí você olha assim, o moleque não tem mesmo de fato dinheiro para colocar o tal do crédito. Mas não é possível, o negócio está muito errado. Aí o menino quer um tênis de R$1.200, um salário mínimo. Eu falo, não é possível. Aí os pais já falando para mim, eu tenho condição, eu dou. Eu falo, tá bom, você tem condição, você faz o que você quiser com seu filho. Agora você não está ensinando para ele quanto vale. Uma aposentadoria, ele vai desconsiderar inclusive, né, o outro lá que não
Não tem como, é incompatível isso, mano. Não é questão de ter condição ou não para dar, é ensinar o valor das coisas para ele. Né? O meu filho lá, o mais velho, tem uma mesadinha lá que até eu acho que eu tô inadimplente com ele. Ixi, tá sendo gravado isso aqui. Acho que eu tô devendo uns meses para ir lá. Mas também eu identifiquei um negócio interessante. Não foi nesse não, foi no menor. Aí o que acontece, amado? A gente precisa ensinar os nossos filhos o valor do dinheiro, né? A gente dá uma mesada lá, só que ia receber, e a mesada vocês pensam que era quanto? Era 20 conto. 20 reais. Se arrumasse a cama todos os dias, se colocasse o lixo lá fora, se lavasse a louça do almoço, a janta é minha. Enfim, tinha umas toalhas, tinha que colocar no cueca, esse negócio, tomar banho, tinha que lavar a cueca, inclusive, estender tudo. Depois de fazer tudo isso, aí, depois de 30 dias, vintão lá. Era isso. Né? Então, assim, estou ensinando, mas são essas coisas básicas. E o valor das coisas. O pequenininho não tem noção de nada. Aí a gente se esforça, vai lá, compra um brinquedo lá que ele passou 6 meses pedindo. Vamos lá, sacrifica alguma coisa, compra. Aí o menino pega o brinquedo, põe do lado e brinca com a caixa. Fala, não é possível. Não é? Então, não, semana passada ou retrasada, o pequenininho ganhou um presente lá das minhas sobrinhas lá. De mim não, porque jamais o meu bolso ia sair uma quantia daquela para comprar um negócio daquele, jamais. Mas, né, o resto estraga nossos filhos, né? Olha uma relação aí conturbada. Tô brincando, né? Tem não. Mas aí o menino no mesmo dia ganhou um negócio lá caro, um brinquedo caro, ao meu ver, caríssimo, ao meu ver. E aí no mesmo dia, no final da tarde, ele estava chorando porque queria outra coisa. Eu falei, não é possível. Eu falei, meu filho, você está pedindo isso aqui faz 40 dias, olha, você ganhou hoje. Mas ele não tem consciência, não tem noção disso, não tem maturidade. Somos nós que temos que, sabe, doutrinar, ensinar os nossos filhos. Esse papel nosso. Como que lida? Tem um casal também, ou alguns casais que a gente lida aí, que eles estão passando dificuldade, crise no casamento, entre outras coisas. Isso aqui é um agravante, porque assim, a mulher é consumista. Se o cara dá o salário na mão da mulher, esquece. Não paga luz, água, nem vai fazer outras coisas lá. Vai no mercado 10 vezes no dia, mano. Compra um bocado de coisa. Eu não sei se aqui tem, em São Paulo tinha um pessoal que vendia assim, panela na rua. Mas panela cara pra caramba, nem era boa. Hã? Mascate, né? Mas tem aqui, passa também? É? Pô, mas vamos orar para Deus mandar esse devorador pro outro lado. Nossa, panela, cara, tô brincando. Vai que tem algum irmão que vende essa panela. Tô brincando. Hã? Tem? Quem é? Pai de quem? Não entendi. Amados, graças a Deus por esses irmãos que estão se esforçando vendendo panela na rua para sustentar a família. Estão trabalhando, né? Estão trabalhando. Né? Deus queira que não passe na nossa porta, mas estão trabalhando. Na verdade, eu tinha maior raiva quando a esposa comprava alguma coisa assim. Seja roupa ou panela, eu não gostava. Mas que ela pagava com o próprio dinheiro dela, sim, eu ajudava, né? Mas eu não gostava, sabe que eu não gostava? Sim. A questão é assim, amados, dificilmente você tem um casal que os dois são bem prudentes, né, na questão das finanças. Você sempre tem um equilibrado e outro mais desequilibrado. Então quem é equilibrado é que tem que administrar o negócio. Por mais, olha só, às vezes você tem os dois que geram renda, mas se tem um descontrolado, quem tem que administrar é o que tem que dar mesmo, tem que dar lá, senão vira uma bagunça. E quando os dois são descontrolados? Hã? Aí tem que se buscar um terceiro, amados, para que ajude esse casal, é sério. Tem que se buscar um terceiro. Então a gente precisa ter, sabe, essa cautela de que a gente precisa lidar com o dinheiro de uma forma adequada. O dinheiro, ele é um péssimo patrão, é um ótimo servo, se eu não estou invertendo aqui a lógica do negócio. O dinheiro, ele pode trazer coisas boas para a nossa família, para a nossa vida, como também pode ser um motivo, amado, de grandes crises. A falta, como eu disse, ou muito, né? Então a gente precisa tomar consciência disso. O Lucas, capítulo de número 12, verso 15, como eu falei lá, que Jesus
recebeu lá um pedido de um rapaz para dividir a herança, e ele falou, não, eu não vim para isso não. Só que ele aproveitou a ocasião para ensinar a respeito do dinheiro, como se lida com ele. E nesse verso 15, do capítulo 12 de Lucas, Jesus disse o seguinte: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, ou seja, o amor excessivo ao dinheiro. O dinheiro não é problema. Às vezes a gente ouve os irmãos citando de uma forma errada o versículo lá, que diz que o dinheiro é a causa, né, a raiz de todos os males, já ouviram? Quem achar que o dinheiro é o motivo, é a raiz de todos os males, eu tenho uma solução fácil. Eu passo meu Pix no final dessa aula aqui, você passa tudo para mim, seja feliz, seja abençoado. Não é o dinheiro em si, amado. O texto vai dizer o amor ao dinheiro, esse apego excessivo ao dinheiro. Aí sim, aí é a fonte de muitos males na vida do ser humano, tá? Então, isso está escrito, acho que é 1 Timóteo 5:12, 5:10, depois vocês conferem lá, acho que é 5:10. O amor ao dinheiro, né? Mas aqui o texto de Lucas, Jesus vai dizer: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que é esse amor excessivo ao dinheiro. Porque a vida de qualquer não consiste nos bens do que possui. Podemos possuir os bens? Podemos, desde que esses bens não nos possuam. Os bens são uma bênção de Deus? São, quando eles não foram gerados a partir do prejuízo da vida da pessoa. Senão não faz sentido isso. Mas não faz sentido nenhum, não é? Só que nessa cultura consumista, a gente parece que é assim doutrinado a isso. Fora algumas igrejas doidas aí, né? Que pregam uma teologia que a gente chama de teologia da prosperidade, como se a bênção de Deus consistisse em coisas materiais. Aí a gente vê os testemunhos sendo contados. No final do ano, tem algumas igrejas que fazem isso, né? No final do ano lá, reserva um tempo para o pessoal contar as bênçãos do ano, né? Aí 100%, eu fico observando, 100%, acho que vocês pensam que eu sou um fiscal do culto, né? Mas não tem jeito, né? A gente observa, né? Minha vida é essa, né? Minha vida é observar comportamento humano, somente de um tempinho pra cá, que a gente está nessa toada da terapia, da psicanálise. Então a gente observa, é natural, é sem querer, eu nem quero. Tem hora que eu não quero, e aparece uma situação na minha frente assim, oh, meu Deus, por que eu tô ouvindo isso aqui? Essa mulher tá falando esse negócio alto aqui, ó. Aí eu tenho que ficar analisando aquele negócio. Ô Jesus, amado, eu nem quero, é sério. Parece que cada situação, eu não fico vendo a vida dos outros, amado. Sinceramente, não é meu perfil, mas então é inevitável. Parece um fardo para mim agora, um karma. Ah, não, a gente não é dessa religião, né? Então assim, voltando, eu tava falando do que eu perdi todo o raciocínio que eu vou falar bobagem. Do que? Testemunho, obrigado. É só para saber se você estava atento. É nada, eu perdi mesmo o raciocínio. 100% do testemunho é porque Deus abençoou lá, trocou de carro, a casa própria, sempre nas questões materiais. Trocou de emprego, foi promovido, não sei o que, sempre, irmão, sempre. Eu penso que nós deveríamos contar essas coisas também. Tudo bem, não estou dizendo que é totalmente errado. Mas, meu Deus, será que então a vida nossa se constituiu naquilo? A maior bênção que nós tivemos naquele ano foi isso? Será que não seria muito mais abençoador nós contarmos assim, homem, né? Poxa, eu era um marido insensível, mas esse ano aqui Deus trabalhou na minha vida e eu passei a ser uma pessoa mais compreensiva. Eu era um pai relapso e nesse ano aqui Deus trabalhou no meu coração e me mostrou a importância de eu ter presença na vida do meu filho. Eu era uma mulher descontrolada e nesse ano aqui Deus, ele, sabe, me trouxe um equilíbrio emocional. Não seria isso uma evidência muito maior, mas uma bênção de Deus? Por que a gente pensa só que a bênção de Deus é esse negócio de riqueza, de dinheiro, de prosperidade, de porta de emprego, de sei lá o que mais? Não que não seja, como eu disse, mas a vida é muito mais do que isso. E as pessoas estão sofrendo não é por falta de dinheiro em si. Como eu disse, a falta de dinheiro é um problema, a escassez dele vai trazer grandes dificuldades na nossa vida, má qualidade de vida, vai. Mas, amados, não é isso que a gente tem que lutar diariamente. É por qualidade de vida, que é um pouco diferente. Ou é muito diferente, né? Qualidade de vida, tá certo? Bora lá pra frente? Exercitando a dependência de Deus por meio da oração. Então, primeiro alvo da nossa vida, como a gente vai lidar com o dinheiro? É preciso ser discutido isso. Onde a gente quer chegar? Em tal lugar a gente quer uma casa própria, a gente quer isso, aquilo, a gente quer ter no futuro lá
uma certa segurança financeira, queremos, mas em detrimento da família não. Então vamos organizar a nossa vida. Cria-se um plano, um projeto, vamos trabalhar para que aquilo aconteça. O que a gente quer como família? A gente quer como família ser uma família onde nossos filhos, eles conheçam a Deus. Eles experimentem o melhor de Deus, eles têm um relacionamento pessoal com Deus. Aí a gente precisa ter também, amados, algumas ações para que isso aconteça, ou seja, ensinar os nossos filhos o caminho da oração. Algumas vezes, meu filho esse maior, né, ele era pequenininho e ele, sei lá, pedia alguma coisa, desejava alguma coisa. Ele fala: filho, eu sabia que eu ia ter condição de dar aquilo para ele. Sabia. Meu filho, vamos orar a Deus. Vamos orar ao Papai do Céu. Se for a vontade de Deus, se for uma coisa boa para você, o Papai do Céu, que isso era dezembro mais ou menos, né? E é lá em dezembro que eu ia dar. Porque lá em dezembro, os crentes estão ensinando que é o Papai Noel que estão dando presente para os meninos. O Papai Noel coisa nenhuma. Esse barrigudo aí, não é ele que dá presente pro meu filho, sou eu que trabalho o ano todo. Então essa conversa aí, né? Eu não divido minha glória com ninguém não. Né? Eu falei, no máximo que a gente, no máximo não, o que a gente deve ensinar é Papai do Céu, Papai Noel não. Mas enfim, eu incentivava o meu filho, de fato, a orar e colocar na dependência de Deus, sabe? Essa questão de tudo aquilo que ele queria. Então ensinar os filhos a orar, mano. E não é mandar nossos filhos orarem, é ensinar nossos filhos a orarem, que é diferente de mandar eles orarem. Mandar orar não é ensinar a orar. Vai orar, meu filho, dobra o joelho e ora aí, meia hora. Ó, meu filho, você tem que orar e tal. Não, isso não é ensinar o filho a orar. Ensinar o filho a orar é quando nós oramos. Quando nós oramos. Quando eles veem nossa vida de oração. Porque eles aprendem muito mais, por exemplo, são estimulados, são incentivados, instigados por aquilo que eles veem em nós. Então a gente ora na refeição. Tem crente que nem na refeição não ora. Isso para mim é um absurdo, mano. Pelo amor de Deus, não pode ser considerado um discípulo de Cristo que tem uma vida espiritual. A oração como o oxigênio é para o corpo, a oração é para o espírito. Não tem como. Eu não estou falando para orar 200 horas, 12 horas todo dia, não. Não estou falando disso. Estou falando para você ter uma prática, um hábito, sabe? Considerar que a oração, inclusive, é o que nutre a tua vida com relação a Deus. Na relação com Deus. É isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. E a gente precisa orar em todas as ocasiões possíveis. Não é para ser bitolado, religioso, sabe? Não é. Eu estou falando assim em todas as ocasiões. Nós não lemos em Deuteronômio capítulo 6, tem que ensinar assentando na mesa, andando pelo caminho, deitando e levantando? Ou seja, em todas as ocasiões do cotidiano, da vida comum? Foi isso que nós aprendemos? Então é isso. Orar. Lá em casa, quem ora é o pequenininho. É só ele que ora também. Agora lascou, ninguém ora mais. Se ele não orar, não tem comida, não tem refeição não. E tem que ser, né? E se ele errar, porque assim, tem orações que a gente ensina, né? Eu ensinei a oração para ele dormir, a oração para ele pela refeição, né? Dar graças na refeição, né? E aí às vezes ele confunde, ele vai orar tipo para dormir e é na refeição. Aí ele está no final da oração, aí tem que voltar tudo de novo. E a gente com a fome lascada, aí ele vai de novo. Ou se não pegou na mão certo, porque tem que pegar cada um na mão, né, do outro. Aí o pequenininho, se não for do jeito que ele estabeleceu, e a gente com a fome, daqui a hora, meu filho, ora logo, ele está quase expulsando o demônio de mim. Brincadeiras à parte, eu estou dizendo, amados, que nós devemos, sabe, ensinar os nossos filhos a orarem, ensinar eles a lerem Bíblia. Nós somos os pastores dos nossos filhos. Nós devemos ter esse projeto de vida e nós devemos executar esse projeto de vida. Não é só ter na coisa bonitinha, conversar, isso tem que ser executado, aplicado dia após dia. As coisas mais simples, no cotidiano, na perseverança, a longo prazo. A gente nunca vai desistir daquilo que a gente estabeleceu, embora pareça que o negócio não está funcionando. Parece que o resultado não está vindo. Parece que, sabe, o menino não está compreendendo. Calma, não chegou ainda o final da história. Não chegou, sabe? Quando que a gente de fato vai ver ali os resultados? É quando eles começarem a tomar as decisões da vida deles.
17, 18, 20 e poucos anos, aí a gente vai ver, opa, estão tomando decisão agora a partir daquilo que nós ensinamos. E a gente precisa confiar naquilo que a gente está ensinando. Lembra do texto que a gente leu quase no começo da nossa conversa aqui, que foi Provérbios 22:6? Vocês lembram desse texto muito conhecido? Hã? 22:6? Se não lembram, vamos lá pegar o texto, irmãos. Bora lá, eu queria incentivar vocês a recorrer à Bíblia, todas as vezes que for possível, que é tão conhecido, falado, né? Vocês lerem aí, acho que vão lembrar de toda a explicação que eu dei, que nem foi tanta coisa. Pode ler, amada, por favor. Instrua seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Ó, coisa boa. A linguagem bem simplificada sua, né? Acho que é diferente da maioria, não sei. Os irmãos podem confirmar se está bem diferente. Tem uma contribuição, de repente a linguagem é outra. Mas essa eu gostei bastante, acho que eu não tinha ouvido não. Tem aí, amado, diferente? Não. É totalmente diferente. Tá, pode ler, amado, por favor. Instrua o menino no caminho que deve andar, e Isso. até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa versão acho que é a maioria, né? A maioria, mais comum. Essa aí eu achei bem interessante da irmã. Ensinar o menino no caminho que deve andar, enfim, instruir e tal, criar bons hábitos, né? Só que, infelizmente, amados, nas traduções, as traduções da Bíblia, para qualquer idioma, não é só o português não, tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas a Bíblia ela foi escrita em 2 idiomas. O Antigo Testamento em hebraico, até considerado por alguns como uma língua morta, né? E o Novo Testamento em grego, idioma grego. Então, assim, são 2 idiomas riquíssimos que a humanidade já teve. Olha só, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas, os mais ricos que a humanidade conheceu. Sabe, de riqueza, de expressão, de conceito, de ideia. Então, quando os idiomas, a Bíblia ela é traduzida para qualquer idioma, pode ser para o inglês, para o mandarim, para o espanhol, não é só para o português não. Muitas vezes a tradução ela não consegue captar, expressar toda a profundidade daquela verdade. Não é que está errado não, então a gente tem uma Bíblia errada, não é isso. É que de fato é tão rica a linguagem, é tão profunda, tão profundos os conceitos dos originais, que muitas vezes a gente não consegue nas traduções, né? Por isso do estudo, a importância do estudo bíblico. Olha eu vendendo peixe já aqui, hein? Olha o marketing entrando, né? A teologia é tão necessária porque ela vai trazendo para nós aquilo que na leitura simples, superficial, a gente não consegue. Então a Bíblia não foi escrita para ser lida. Parece estranho isso, né? A Bíblia foi escrita para ser examinada, estudada. No capítulo 5, verso 39, eu acho, um negócio assim. E aí a gente precisa entender, por exemplo, esse texto. Se isso é literal, se é exatamente isso, ou seja, se nós ensinássemos o menino no caminho que ele deve andar e ele nunca se desviaria desse caminho, então assim, como explicar, por exemplo, pais que se empenharam, cristãos, para ensinar os seus filhos e mesmo assim eles não seguiram isso na vida adulta e tomaram o rumo deles e fizeram um monte de bobagem na vida deles? Como explicar? Primeira coisa, os provérbios do livro de Provérbios, eles não são promessas, eles não são profecias. Tá certo? Então, a gente já começa por aí. Ainda além disso, esse texto, lá no original, a ideia é que nós devemos ensinar o menino num caminho que ele deve andar, treiná-lo no caminho que ele deve andar, exercitar, né, diariamente, fazendo ele fazer as coisas, dando exemplo, falando dessas 3 formas, o caminho que ele deve andar, e ele não vai deixar esse caminho até quando ele se envelhecer. A gente pensa, então, até quando ele, né, se envelhecer mesmo, literal, não é. O original da ideia é de até que ele tenha pelos no queixo. Coisa interessante, né? Ou seja, no começo da puberdade. 12 anos ali mais ou menos, que na cultura judaica é onde o menino com 12 anos era responsável diante de Deus. Até hoje eles têm lá os rituais, né, de transição da vida infantil para adulta. Porque assim, o povo bíblico, eles não têm esse conceito de adolescência. Isso até na nossa cultura, na cultura mundial, isso é recente, mano.
esse conceito de adolescência? Era criança e adulto, não tinha conversa não. Tanto é que as crianças trabalhavam lá desde cedo. Tem as explorações hoje, claro, trabalho infantil é crime e tal, mas assim, não tinha esses conceitos. As crianças, elas eram tratadas como crianças, só que até uma certa idade. Depois elas eram exigidas as responsabilidades, amados, na medida que elas iam tendo, né, essa noção da vida. Então, 10 anos, 12 anos, você viam crianças responsáveis num monte de situação lá. 14, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, o menino era um homem. Diferente de hoje. É importante essa noção de transição, de ideia de adolescência, isso é importante, para nós entendermos algumas questões. Mas a gente está infantilizando tanto os nossos jovens, que esses meninos com 30 anos estão jogando videogame. Eu nem estou dizendo porque vai que tem um irmão aqui que joga, né, um Xbox, aí, um PS4, alguma coisa assim, não sei. Não é que eu estou dizendo que não pode, não, mas lembra do carro que eu falei, rebaixar e tudo mais? Vai que tem um irmão aqui, né? As rodonas de liga leve, pá, 21, aro 21. Não é isso que eu estou falando, vocês me entenderam, né? As brincadeiras que eu faço, mais em tom de verdade, de seriedade, que é, a gente precisa entender o texto bíblico no sentido que até que o menino, o texto vai dizer que ele não se desvia, porque ali foi dado para ele o caminho. Agora tem uma questão que a gente não deve desconsiderar. Cada indivíduo responde de uma forma diferente a nós pais e a Deus. Então não existe garantia nenhuma que a gente vai ensinar o nosso filho e ele vai de fato, porque isso, senão, amados, gera uma frustração absurda. Pais entram em crise. Pastores muitas vezes deixaram o ministério por um peso de culpa, que muitas vezes fez tudo certo, mas não deu certo. Porque não é, lembra do mito, da regra da família? Não, fez tudo certo, tem que dar tudo certo. Não, mas é ser humano, não tem nada garantido em relação ao ser humano. Ele responde do jeito que ele acha que tem que responder. Agora, existe o nosso papel, que é fazer o que devia ter feito. Se nós fizemos o que devíamos ter feito, então assim, a gente não vai carregar a culpa. A gente não vai ser mais responsável pelo filho lá, que na fase adulta, decidiu tomar um rumo da sua vida. Não tem como. Agora o interessante é que, porque às vezes alguns se desanimam, falam, André, então e aí, isso é uma loteria? Não é uma loteria. A gente diminui as probabilidades e muito, porque você ensinou certo, você deu todos os recursos. A probabilidade, mas assim, é bem pequena do que a pessoa faça da sua vida uma desgraça. Agora o mais interessante que eu acho, amados, desse texto que ele ensina, é que a gente ensina o menino. Ele pode até ir longe de Deus, pode tomar um bocado de decisão equivocada na sua vida, só que lá na vida desgraçada, lá no fundo do poço, pode ter uma chance que ele, sabe, volte assim à lucidez da vida. E ele voltando à lucidez da vida, ele sabe para onde deve voltar, porque nós demos referência. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, que eu acho que todos vocês conhecem, é isso que acontece, amados. O filho pródigo, o esbanjador, foi longe. O pai era piedoso, o pai era responsável, o pai era amoroso, o pai fez a sua parte. Inclusive, aquele pai prefigura o próprio Deus. Agora, olha que coisa interessante. O filho decidiu, não te amo mais, eu quero a minha parte, vou viver a minha vida do jeito que eu quero. O pai disse, tudo bem, tá aqui, ó, vai. Gastou sua fortuna com tudo que não prestava. Estava numa situação lá, assim, degradante para o ser humano, desejando comer o alimento dos porcos, no chiqueiro. Imagina. Só que ele diz assim, pequei contra Deus e perante o meu pai. Só que meu pai, ele é justo, ele é generoso, ele é bondoso, ele trata inclusive os empregados. Então, aqui a gente já vai vendo o perfil do pai, não era, né? E ele disse assim, eu vou voltar, ou seja, ele sabia para onde voltar. Mas agora, quem não dá referência para os filhos, quem não dá, sabe, esse norte, ele se perde na vida e aí lamento, é abismo, não sabe para onde voltar.
mesmo que queira, não tem condição. Nunca foi dado para ele um parâmetro, uma referência. Nunca. Aí é triste, né? Imagina, a gente colocar um filho no mundo e deixar ele perdidão assim, sem referência nenhuma. Imagina, ou deixar ele por conta, que é muito difícil, né, amados? A gente lida com homens também, no sentido mais assim, discipulado, e a gente vê que prejuízo que é. Como é triste você ver um homem perdido. Perdido. Não sabe o que fazer na vida, né? Eu tive essa experiência na minha casa. Eu tenho uma menina de 21 anos. E uns 2 anos atrás, ela saiu da igreja, né, e foi ver o mundo lá fora. E aí ela foi, né, viu muita coisa, experimentou muita coisa. Mas um dia ela me chamou e falou assim: mãe, senta aqui. E ali ela foi expondo tudo que ela viu, tudo que ela viveu, tudo que ela experimentou. E ela falou assim: mãe, eu quero pedir perdão. E eu reconheço que aquele lugar não é para mim. E eu estou voltando. E desde lá, assim, ela voltou para a casa do Senhor, retomou o ministério. E eu vi essa palavra assim, porque a gente ensinou, né? Desde que a gente ensinou. E ela teve esse momento de ir lá fora, mas ela reconheceu que lá não tinha nada de bom. E ela teve essa oportunidade de voltar. Ela teve o que comparar, inclusive, né? Sim. Teve que comparar, já experimentou algo, aí falou, pô, isso aqui não é pra mim, isso aqui não vale a pena, isso aqui é muito inferior. Então você deu parâmetro, você mostrou pra ela o caminho, você deu o melhor. Se ela quis experimentar o pior, ela teve inclusive que comparar. Porque as pessoas estão experimentando o pior e para elas é bom, porque não foi dado o melhor, porque quem conhece o Evangelho, quem foi de alguma maneira colocado nesse contexto de relação com Deus, ele pode fazer o que quiser da sua vida, só que vai ter a comparação, não tem como. Uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, ela pode estar desviada numa vida desgraçada, como eu já conversei com várias, não foram poucas, várias. E elas nunca falaram mal de igreja, de pastor, nem de ninguém. Eu estou aqui porque é decisão minha, mas eu sei que o caminho não é esse. É Cristo, é Jesus. Está lá por uma série, não é regra, né? Então cada um tem seus motivos, suas questões lá. Mas isso que é o importante para nós como pais. Dar para eles, sabe? O parâmetro. Ensiná-los, mostrar, fazê-los experimentar, vivenciar a vida com Deus de fato. As coisas que o Evangelho, só o Evangelho propõe, a vida, a comunhão. É por isso que a gente precisa entender o Evangelho de fato como é, para que a gente não dê para eles, amado, um conteúdo religioso. Porque muitos dos nossos filhos têm recebido uma religião, que nós chamamos de evangélica. E não tem muito a ver com Deus. E aí, isso eu tenho também enfrentado muito, no sentido que tentado discipular a pessoa, né? Que ela fala, não, isso aqui eu não quero voltar nunca. Eu falei, nem eu te aconselho a voltar para esse contexto aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho. E infelizmente o que você conheceu nesses 10, 15, 20 anos não tinha nada a ver com o Evangelho. Jesus não tem nada a ver com isso aqui não. E eu até te aconselho não voltar para isso aqui não. Mas eu quero te falar que Jesus é outra coisa, o Evangelho é outra história. Então muitos dos nossos filhos, no nosso contexto, amado, as pessoas têm experimentado aquilo que não é Evangelho. Através de igreja evangélica, através de pais evangélicos. Olha só que coisa horrível. Então a gente não tem dado. E aí eles vão comparar e falar, isso aqui é melhor mesmo. Eu falei, eu não tenho nem o que falar que não é, porque você está comparando com aquilo que não é evangelho. Aquilo que te apresentaram, que você viveu num contexto religioso, que sério que é evangelho. Mas é de fato, os dois para mim é ruim. É que esse aqui vai te levar para o inferno mais rápido. E esse aqui está dando uma ilusão para você que você vai para o céu. Né, amados? Então a gente precisa pensar nessas questões. Para desespero de vocês, tem mais 5 minutos. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus